Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pivete. Pois bem, bora agora 16. O recenseador compareceu. Pediu um A, pediu? Esse A é o quê? Show. Pego a palavra depois de entrevista e digo, entrevista é legal ou a entrevista é legal? Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pivete. Pois bem, bora agora 16. O recenseador compareceu. Pediu um A, pediu? Esse A é o quê? Show. Pego a palavra depois de entrevista e digo, entrevista é legal ou a entrevista é legal? Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pivete. Cuida, pessoal, boa noite. Foi mal aí a demora, problemas técnicos, mas aqui estamos nós, tá bom, pessoal? O som e a imagem tá ok para vocês? Responde aí, som e imagem. Som e imagem. Cuida, Cleiton Gomes. E aí, pessoal, como é que tá a imagem, o som? Tudo ok? Tudo ok, tudo ok? Sim, show. Pronto. Top. Pronto, então podemos começar, não é? Né? Pronto. Pessoal, deixa o like aí, ó, aperta aí no coraçãozinho, tá? Que é para o YouTube valorizar o nosso trabalho. Tá bom? Tá travando não, né? Ou tá travando aí para vocês? Tá travando ou não está travando para vocês? Idib, cuida, Mário. O som tá bom, tá? Ou tá baixo? Não. Vai ficar gravada, mas depois eu vou tirar do ar, que vai subir só para a plataforma, tá? Só para quem tem um curso. Tá bom? Então, 1, 2, 3. Vamos começar, tá bom? Deixa eu ver bem aqui o negócio. Posso sim, vou fazer uma aula para PM Piauí, tá? Algumas aulas, inclusive, e aí eu falarei direitinho. Tá bom, soldado GD? Pronto, beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Cuida, pessoal. Sustenta, pai d'Eguinha. Estamos aqui
com um dos assuntos mais difíceis que há, tá? Que é verbo, 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 verbo. Então, lá na morfologia, quando a gente estuda as classes de palavras, nós estudamos verbos, tá bom? Nós estudamos verbos, que é uma classe invariável. Então, quem já estudou morfologia sabe que existem as classes de palavras, tá? E que o verbo compõe estas classes. O verbo é uma classe invariável, tá? Aliás, variável, né? Perdão, variável. Por quê? Justamente porque ele vai variar em tempo, vai variar em modo, tá? Então, o verbo vai ter essa variação aí, por isso que ele é uma classe variável, tá bom? Beleza, beleza? Então, olha só, o verbo cai em todas as bancas, é um assunto que, quando cai, ele é difícil, porque geralmente, todo mundo erra, né? Porque a gente não costuma muito estudar, e porque ele também, realmente, ele é um assunto complexo. Beleza, vamos dividir aqui duas coisas, ó. O verbo, a gente estuda ele em dois momentos. A gente estuda o verbo tanto na morfologia, tá? Como a gente estuda o verbo na sintaxe. Quando a gente estuda na morfologia, nós estudamos aqui, ó, os tempos verbais, tá? Os modos verbais e a voz verbal, tá bom? Aqui é onde a gente estuda conjugação de verbo, por exemplo, tá bom? Beleza, beleza? Tranquilo? Então, isso é na morfologia. Na sintaxe, nós estudamos aqui, ó, transitividade verbal, que a gente estuda os tipos de verbo. Quando é que um verbo é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo bitransitivo. Então, a gente estuda verbo nesses dois momentos, tanto na morfologia quanto na sintaxe. O que mais cai esmagadoramente? Na sintaxe. Transitividade verbal, que a gente tem que saber. Tá bom? Beleza? Essa parte do verbo, a gente estuda lá na análise sintática. Tá bom? Na aula de análise sintática 2. A primeira a gente estuda verbo, a segunda a gente estuda tipos de verbos, transitividade verbal. Nesta daqui, nós vamos estudar a parte da morfologia, que é a parte mais chata, que é a parte mais complexa, tá? Chata que eu digo que todo mundo acha chato. Pois bem, vamos lá, tá? Estudar aqui o que é a teoria de verbo. Eu já vou logo dizendo que a gente tem que decorar, tá? A gente tem que decorar os verbos. Isso é fato. Tem que decorar esse quadrinho aqui, tá bom? Esse quadrinho aqui é bisurado. Pronto, ó. Uma coisa, quando a gente vai fazer análise, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: analisar o modo do verbo, tá? Então, isso daqui é o modo do verbo. Nós temos esses três tipos de modos do verbo: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, tá bom? E nós temos aqui os tempos, ou o tempo do verbo, que é o tempo que nós vamos analisar: o passado, o presente e o futuro. Tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza? Então é isso. Modos e tempos verbais. É isso aqui que nós vamos analisar. Quando nós estivermos analisando um verbo, a primeira coisa que eu diria para vocês analisarem é o modo do verbo. Fábio, como é que eu analiso o verbo? O modo, você vai isolar o verbo e vai ver se, quando o verbo está no modo indicativo, ele indica, tá? Uma certeza. Então, é aquele verbo que indica uma certeza de um fato que aconteceu no passado, ou que está acontecendo no presente, ou que pode acontecer no futuro, mas ele indica uma certeza. Essa é a característica do modo indicativo. O modo subjuntivo, por sua vez, se vocês pegarem uma gramática, a gramática vai dizer que ele indica dúvida, mas eu prefiro colocar aqui para vocês que ele indica uma possibilidade.
Tá bom? Uma possibilidade de alguma coisa acontecer. Por exemplo, eu falo assim, ó, se eu estudasse, eu passaria. Se eu estudasse. É uma possibilidade, não é uma certeza. Por que que é uma possibilidade? Porque depende da minha boa vontade de estudar. Não é nem da minha boa vontade, é da minha coragem de estudar. Certo? Então, se eu estudasse, é uma possibilidade. E o modo imperativo, certo? É aquele verbo que vai indicar uma ordem. Esse daqui, pessoal, é o mais fácil que tem. É uma ordem, é um pedido, tá? Então, quando ele indicar isso, uma ordem ou um pedido, nós sabemos bem que ele é um modo imperativo. Fábio, o que mais cai esmagadoramente? Com certeza o indicativo e o subjuntivo. Por quê? Porque eles são os mais difíceis, eles são os mais complexos e eles são os que a gente tem mais dúvida. Certo? Beleza, beleza? Tranquilo? Pois bem. Olha só. Olha só. Então vamos lá. A primeira coisa, peguei o verbo, isolei o verbo e vou ver. Ele indica certeza ou dúvida? Olha aqui, ó. Quando eu pego bem aqui, este verbo aqui, ó, participou. Nossa equipe participou da reunião de forma remota. A banca vem e me pergunta qual é o tempo e o modo do verbo participou. Vamos. Você diria o quê? Olhei para este verbo participou, eu digo, nossa equipe participou da reunião de forma remota. Nossa equipe participou da reunião de forma remota. Vá. Participou. Indica certeza ou dúvida? Certo? Diga aí. Certeza ou dúvida? Me digam. Tranquilo? Nossa equipe participou. Certeza ou dúvida? Certeza. Aí você diz, nossa, professor, participou indica uma certeza. Se indica certeza, então ele é indicativo. Tá vendo? A primeira coisa que eu faço é isso daqui. Olha, na época de escola, eu brincava na rua. Na época de escola, eu brincava. Certeza ou é uma possibilidade? Certeza ou possibilidade? Bota aí, brincava. Eu brincava. Indica o quê? Certeza ou possibilidade? Certeza. Então, isso aqui é indicativo. Beleza, tá vendo? Tá vendo aí, então? Quando eu analiso o verbo e vejo se ele indica certeza, indicativo. Pronto. Corro para as opções e lá nas opções eu já vou desmarcar aquelas nas quais tenham modo subjuntivo. Entendeu? Então, se ela indica, se ela está no modo indicativo, se eu tiver uma opção que está dizendo que está no modo indicativo, eu já descarto. Entenderam isso? Eu já descarto. Por quê? Porque eu já sei que não é ela. Entendemos isso? Porque verbo, pessoal, vocês vão responder ele por eliminação. Eliminando. Tá vendo isso? Tá vendo isso aqui? Então, ó. Olha esse aqui, ó. Se eu estudasse, indica certeza ou uma possibilidade? Vamos, diga aí. Se eu estudasse. Beleza? Se eu estudasse, ó, é uma possibilidade. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, se é uma possibilidade, eu digo que isso aqui é do subjuntivo. Entendemos isso? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Ver se ele indica certeza ou dúvida. Pronto. Descobri isso daqui, que ele gerou uma possibilidade, não é? Como vocês estão dizendo. Se gerou uma possibilidade, então ele é subjuntivo. O imperativo, pessoal, é uma ordem. Esse aqui eu deixo para o final porque ele é muito fácil. Quando eu digo entre, saia, corra, levante-se, certo? Então, quando eu dou aqui uma ordem ou um pedido, entre, por favor, eu estou imperando, né? A possibilidade de rei, de pedir ou de mandar. Tá bom?
Beleza, seguindo. Descobri que o modo é indicativo, aí agora eu vou analisar o tempo. Aí o tempo, pessoal, eu tenho 3 tempos verbais. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Isso aqui todo mundo sabe, né? O passado, vocês sabem que nós chamamos de pretérito. Então, pretérito significa passado. Então, o modo indicativo tem os 3 tempos. O modo subjuntivo também tem seus 3 tempos. Certo? Então, no indicativo eu tenho o pretérito, o presente e o futuro. Tranquilo, tranquilo? Presente, passado, presente e futuro. Beleza, beleza? Então, ó, quando ele está no passado, no pretérito, eu tenho que saber que existem 3 tipos de pretérito. O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Certo? Olha só, o perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito. Fábio, eu tenho que decorar esse quadro. Com certeza, se você quer aprender verbo, tem que decorar esse quadro. Tá bom? É fácil de decorar. Não vou mentir para vocês. Então, olha só. Eu tenho um pretérito que é perfeito e um pretérito que é imperfeito. Favorável? Favorável? Eu tenho um pretérito que é perfeito e um que é imperfeito. Qual é a diferença deles? Eu vou mostrar para vocês. Ó, saiba, o verbo vai indicar certeza. Eu digo assim, ó. Olha só. Eu digo o sangue azul, certo? Estudou ontem, certo? Estudou ontem. Beleza? Já eu pego e digo assim, ó. Cadê? O Wesley estudava ontem pela manhã. Beleza? Olha aqui a diferença para vocês. O que é um pretérito perfeito para o imperfeito? Aqui é o grande detalhe, certo? Do perfeito para o imperfeito. O passado pretérito perfeito é aquele passado que acontece, certo? E ele aconteceu no passado e lá ele fica. Aconteceu no passado e lá ele fica no passado. Beleza isso? Então, assim, ó, o sangue azul estudou ontem. Indica certeza? Sim, certeza. Então, ele é do modo indicativo. Ele estudou. Está no passado, no presente ou no futuro? Ele estudou passado. Aí você já coloca assim, ó, pretérito. Qual é o pretérito? Perfeito ou imperfeito? Perfeito ou imperfeito? Aí eu vou ver, ó, o sangue azul estudou. Pronto, o passado perfeito é aquele passado que acontece lá e acaba lá. Ele começa no passado e acaba no passado. Beleza? Então, ó, o sangue azul estudou, pronto, perfeito. Então, eu digo que isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Tá bom? Beleza, beleza? Agora só, o passado imperfeito, o próprio nome já está dizendo, imperfeito, ele não é perfeito, certo? Ele não é perfeito. Por que ele não é perfeito? Ele é um passado que aconteceu no passado, mas essa ação pode se estender. Então, a característica do passado imperfeito é que ele se estende. É uma ação que aconteceu no passado, mas pode ser que ela aconteça ainda hoje, certo? É aquela ação que a gente diz que se estende no tempo, certo? Quando eu digo assim, ó, o Wesley estudava ontem pela manhã. Ele estudava pela manhã. Pessoal, pode ser que ele estude ainda à tarde por esta frase? Pode, não pode não, ó. O Wesley estudava ontem de manhã. Ele estudava, mas pode ser que à tarde ele ainda continuasse estudando. Entendeu? Então, o Wesley estudava ontem pela manhã.
Quando eu cheguei em casa, o Wesley estudava. Pode ser que ele continue estudando. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, é um pretérito imperfeito do indicativo. Tá bom? Então, a diferença do passado perfeito é aquele passado que aconteceu lá e acabou lá. O passado imperfeito é aquele passado que aconteceu lá, mas que pode estar acontecendo ainda hoje. Não é que vai estar, mas que pode. Uma das características do passado imperfeito é que os verbos terminam em ava e ia, certo? Então, quando eu digo assim, ó, ele estudava, ele andava, ele brincava, ele amava, certo? É um passado imperfeito. Eu até dou uma dica para vocês decorarem essa terminaçãozinha, que ela salva a vida. E o ia. Olha, eu ia. Quando eu fui trabalhar, ela ia passando de moto. Ela ia passando de moto. Pode ser que ela ainda esteja lá passando? Pode. Eu sei que quando eu ia trabalhar, ela ia passando. Certo? É quando alguém diz assim, ei, você viu aí a Simone? Aí alguém diz assim, olha, ela ia passando lá no centro. Pode ser que ela esteja no centro ainda? Pode. Então, se tem essa possibilidade dela ainda estar no centro, é um passado imperfeito. Beleza, beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo? É um passado imperfeito, tá bom? É o ava. Rapaz, quando eu cheguei em casa, ela estava cantando. Ela estava cantando. Pode ser que quando eu saí, ela ainda estava cantando? Pode. Eu só estou dizendo que quando eu cheguei, ela estava. Se ela continuou, eu não sei. Mas ela pode ter continuado? Pode. Então, isso é um passado imperfeito. Entendemos isso? Pronto, show de bola. E o passado mais que perfeito é um passado que acontece dentro do passado. Este daqui, pessoal, de coração aberto, eu dou a dica logo. É melhor vocês decorarem essa terminação. Decora a terminação do ara, ara. Certo? É aquele verbo que termina em ara. Olha, ele cantara, ele chegara. Quando eu cheguei, ela saíra. Quando eu andava, ela cantara. Quando eu estudava, ela dormira. Certo? Então, é um verbo que a terminaçãozinha é feia, é o ara, cantara, andara. Nós falamos que ele é o mais do que perfeito, tá bom? Eu não aconselho a que a gente ficar tentando entender como é que acontece na oração. É melhor a gente decorar, tá bom? Rapaz, quando o verbo terminar em ara, essa terminação vai feia, então significa que ele está no mais que perfeito, tá bom? É tanto que se vocês decorarem, vocês vão logo em cima. Beleza, beleza? Beleza? Tranquilo? Então, decora esse. Morreu o pretérito, então o modo indicativo tem o pretérito, que é o passado. O passado tem 3 tipos. O passado perfeito, que aconteceu no passado e morreu lá. O passado imperfeito, que ele pode continuar acontecendo, a ação se estende. Ou passado dentro do passado, que é o mais que perfeito. Tá bom? Show? Esses daqui são os que mais caem em prova. Já digo logo para vocês, tá? São os que mais caem esmagadoramente. Pronto, vamos lá. O modo indicativo tem o passado e agora tem o presente. O presente não tem tipos, é só o presente. Beleza? Quando eu digo assim, ó, estou dando aula. Estou dando aula. Presente. Não tem dúvida. Indica uma certeza e está no presente. Rapaz, você está fazendo o quê? Estou ministrando uma aula de verbo. Pronto, indica uma certeza. Isso aqui não tem dúvida, tá? Isso aqui não tem dúvida, porque na hora que vocês lerem, vocês sabem que ele é presente. Tá bom? E o próximo é o futuro. Então, foi o passado, pretérito, o perfeito, o imperfeito e o mais do que perfeito. Tem o presente do indicativo, o presente, show de bola. É uma ação que acontece agora. E o futuro, tá? O futuro do indicativo, ele indica uma certeza que vai acontecer no futuro. Então, quando eu digo assim, olha, vou estudar amanhã. Vou estudar amanhã.
certo? Beleza, beleza? Sim, sexta-feira. Sexta-feira, aulão de véspera. Beleza, beleza? Tranquilo? E favorável? Pronto. Vamos lá. Agora aqui entra um negócio que a gente acha chato. O futuro tem dois tipos de futuro. Aí ele mistura, a gramática vai misturar os nomes. Olha, existe um futuro do passado, do pretérito, do passado, e existe um futuro do presente. Meu Deus, professor, como é isso? Como é que é futuro do passado? É isso mesmo. Acredita que a gramática inventou isso? Acredita, acredita? Um futuro do passado. Rapaz, como é que é isso aí? É isso aqui mesmo. Futuro do pretérito. Decora que você se dá bem. Então, o que é um futuro do passado e um futuro do presente? Olha só, olha para mim para ver se a gente entende aqui. No final, vocês vão decorar essa terminaçãozinha. Mas eu vou dizer para vocês que vai que lá na hora vocês esquecem. Vocês lembram disso, ó. O futuro é uma coisa que vai acontecer, certo? Tem duas coisas que pode acontecer, certo? Tem uma coisa que vai acontecer de fato, é amanhã, mas vai acontecer, certo? É amanhã, mas de fato vai acontecer. Mas tem coisas que é um futuro, mas que pode ou não pode acontecer. Não tem? Pronto, olha só, quando eu digo assim, ó, amanhã irei à academia. Amanhã irei à academia. Que horas? Às 10 da manhã. Pronto. Irei, é amanhã, futuro. Quando chegar amanhã, 10 horas, eu vou para a academia. Beleza? Isso é um futuro que vai acontecer. Quando ele vai acontecer, de fato, a gente diz futuro do presente. Certo? Quando ele indica que realmente vai acontecer. Amanhã, o sol nascerá às 6 da manhã. Nascerá, é futuro. Mas quando é 6 da manhã, me diga bem o que é que vai acontecer? O sol vai nascer. Então é um futuro que quando chegar amanhã vai ser presente. Beleza? É um futuro que quando chegar amanhã vai estar presente. Beleza, beleza? Isso é um futuro do presente. E o que é um futuro do passado? É um futuro que quando chegar amanhã pode ou não acontecer. Beleza? Pode ou não acontecer. Então, olha só, um futuro do passado. Rapaz, eu iria fazer a prova no IPU se eu estivesse estudando. Eu iria. Iria, não é futuro? Eu iria se eu estivesse estudando. Tá vendo? Ó? Então, há uma certa dúvida desse futuro. Eu iria, mas só se eu estivesse estudando. Tá vendo? Entendeu? Eu iria, que é futuro, mas não é certeza que eu vá, porque eu só vou se eu estiver estudando. Então, isso aqui eu chamo de futuro do passado, que é um futuro que pode acontecer ou não. Entendemos? Um futuro que vai acontecer é um futuro presente. É um futuro que vai ser presente. Um futuro que pode não acontecer é um futuro do passado. Entendeu? Que a gente chama futuro do pretérito. Exatamente. Pode ou não ir. Beleza, 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 beleza? Favorável, favorável? Tranquilo, galerinha? Pronto. Morreu o modo indicativo. O modo indicativo é esse, é o que mais cai esmagadoramente. Futuro do pretérito é hipótese, apesar de ser do modo indicativo. Exatamente isso. Tá? É uma possibilidade. Aí o que eu aconselho vocês? Decora essa terminaçãozinha aqui, ó. Ria, ria, ria. O futuro do pretérito termina em iria. Eu iria, chamaria. Aí, ó, conjuga, não é só em primeira pessoa, não, ó. Eu iria, nós iríamos, certo? Olha, eu chamaria ela para a festa, se ela aceitasse. Olha, eles chamariam. Ele chamaria, tu chamarias, nós chamaríamos, nós iríamos, eu iria. Tá vendo?
Então, quando termina em iria, futuro do pretérito. E o futuro do presente, professor? Rei, irá. Rapaz, irei à academia amanhã. Irei estudar à tarde. Ei, ela irá amanhã às 9 horas. Olha, eles irão amanhã à tarde. Olha, vós ireis amanhã à tarde. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Favorável? Deu para entender? Beleza, beleza? Pronto, entendemos, né? Decora essa terminação, ó. Rei, irá. Ela irá, nós iremos. Tá bom? Show. Morreu o modo indicativo, sem dúvidas, né? Decora essa terminaçãozinha, galera, ó. Essa terminação, ó. Ava e ia, pretérito imperfeito. Arra, mais do que perfeito. Uria, futuro do pretérito. E o rei e o ra, futuro do presente. Decora que você ganha tempo, tá bom? Vamos lá. Morreu o modo indicativo, vamos para o subjuntivo. Subjuntivo, modo este que dá a ideia de possibilidade. Beleza? Possibilidade. Pois bem, quando a gente fala de possibilidade, futuro do subjuntivo, nós temos também os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Certo? Beleza, beleza? Vamos lá. Quando eu falo do passado, que nós chamamos de pretérito, nós só temos um pretérito. Na verdade, nós temos 2 que um vai destoar, mas gramaticalmente só tem um. Eu vou explicar o outro já para vocês. Mas nós temos um pretérito, que é o pretérito imperfeito. Tá bom? Pretérito imperfeito. Diria eu que para poupar coisa para vocês decorarem, até esquece que ele é imperfeito. Decora só pretérito. Ó, existe um pretérito, existe um presente e existe um futuro. Tá bom? Didaticamente. Gramaticalmente, existe o pretérito imperfeito e o mais do que perfeito, do subjuntivo. Mas, didaticamente, para você acertar a questão da prova, você só decora assim. Rapaz, o modo subjuntivo, existe o pretérito, o presente e o futuro. Tá bom? Beleza. O que é um pretérito? O que é um passado que indica possibilidade? É aquele, ó, uma das características principais, pessoal, é a presença disso aqui, ó, desse sizinho que vai ser uma conjunção condicional. Vai ser uma conjunção condicional antes do verbo. E esses verbos, eles terminam em SS, que é o chamasse, cantasse, olha, se eu estudasse, olha, se eu cantasse, olha, se eu bebesse, olha, se eu corresse, tá? Quando termina ó, em 2S, bebesse, andasse, brincasse, certo? Quando termina em 2S, nós falamos que é uma possibilidade no passado. Rapaz, se eu estudasse de verdade, eu passaria no concurso para juiz. Tá vendo? Ó? Se eu estudasse, é uma possibilidade, subjuntivo. Se eu estudasse, passado. Tá vendo? Não é futuro. Futuro é, rapaz, se eu estudar, tá entendendo? Beleza, beleza? Isso que é futuro. Essa é uma característica. O presente, pessoal, tem um quezinho antes do verbo. Tem o que, a presença do que antes do verbo. Que eu vou já mostrar para vocês. Tá bom? Que é o presente. Que você faça uma boa prova. Que você faça uma boa prova. Tá vendo? Ó, que você faça. É uma certeza? Não, é uma possibilidade.
Tá entendendo? Que você faça uma boa prova. Então, é uma possibilidade. Tem a presença do que, então significa que esse verbo está no presente. Ei, que você faça uma boa prova. Você vai deixar alguém no local de prova, domingo, né? A pessoa desceu do carro ou da moto, aí você diz, olha, que você faça uma boa prova. Tá? Ei, faça uma boa prova. Entendeu? Não é certeza. Por que não é certeza? Porque, certo, não é certeza que você vai fazer uma boa prova. No caso aqui, na frase que eu estou dizendo, todos vocês que estão aqui assistindo a esta aula, com certeza farão uma boa prova. Tá bom? Uma das características, a presença do que no presente. E no futuro, eu tenho a presença de um quando antes do verbo. Certo? Quando eu for estudar português, vou estudar com o professor Fábio. Quando eu for estudar português, será com o professor Fábio. Beleza? Não é não? Entendeu? Beleza? Tá bom? Pois bem. Quando você for beleza? Seguimos. Seguimos, tá bom? Favorável? Pronto. E eu tenho um modo imperativo, tá bom? O modo imperativo é uma ordem ou um desejo. Certo? Saia daqui, vá embora. Aí eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho o afirmativo, eu tenho o imperativo afirmativo e eu tenho o imperativo negativo. Qual é a diferença? Muito simples, tá? Muito simples. Um está negando e o outro está afirmando. Só isso, tá? É muito simples, é muito simples. Tranquilo e favorável? É simples demais o modo imperativo. Tá bom, tá bom, tá bom? Então, seguimos. Olha só aqui, ó, esse quadrinho que vocês têm que decorar. Vamos lá. Nossa equipe participou da reunião de forma remota. Qual é o tempo e o modo verbal deste verbo? Certo? Qual é o tempo e o modo verbal? O que vocês diriam? Tempo e modo verbal. Então, olha só. Nossa equipe participou. Certeza, modo indicativo, como nós já fizemos. Certo? Modo indicativo. Participou. Aí eu vou olhar. Presente, passado ou futuro. Nossa equipe participou. Passado. Então, isso aqui é pretérito, tá? Pretérito. Perfeito ou imperfeito? Nossa equipe participou. Participou. Aconteceu e morreu lá, não é? Então, pretérito perfeito do indicativo. Beleza, pessoal? Pretérito perfeito do indicativo. Olha que coisa linda e mais maravilhosa que é uma aulazinha dessa de verbo. Meu amigo, na época da escola, eu brincava na rua. Eu brincava. Certeza? Certeza. Tá? Indicativo. Certeza. Aí, ó, brincava. Na época da escola eu brincava na rua, eu brincava, mas eu posso brincar ainda hoje? Posso.
Posso ou não posso? Posso. Ó, na época da escola eu brincava, não é passado? É passado. Então, pretérito. Perfeito ou imperfeito, pessoal? Esse passado é perfeito ou imperfeito? Veja que eu digo assim, olha, eu brincava, mas eu posso brincar ainda hoje? Beleza? Eu brincava, mas eu posso brincar ainda hoje? Posso. Então, veja que esta ação se estende. Então, ela é um pretérito imperfeito do indicativo. Tá? Pretérito imperfeito do indicativo. Show de bola? E basta vocês olhar a terminação. Ava. Ó, ele brincava, tá bom? Quando cheguei, ela terminara a tarefa. Ó, quando eu cheguei. Quando eu cheguei. Certeza? Sim. Indicativo. Quando eu cheguei. Presente, passado ou futuro? Passado, né? Então, isso aqui é pretérito. Cheguei. É um passado perfeito ou imperfeito? Pessoal, eu cheguei. Eu cheguei. Né? Então, isso daqui, ó, indica uma certeza. Não indica? Então, isso daqui é um passado que perfeito. Tá vendo, ó? Então, quando eu cheguei, ela terminara a tarefa. Ela terminara. Pessoal, terminou em ara. Isso aqui é o quê? Pretérito mais que perfeito do indicativo. É ou não é? Olha a terminação. Olha a terminação. Ara. Decorou a terminação, você dá um show. Beleza? 10. Eu estudo português com Fábio. Tá bom? Eu estudo português com Fábio. Estudo. Certeza ou dúvida? Certeza, professor. Então, é indicativo. Eu estudo. Passado, presente ou futuro, pessoal? Eu estudo português com o Fábio. Isso aqui está no presente. Então, isso aqui é presente do indicativo. Tá vendo? Ó? Presente do indicativo. Favorável. Quando eu tenho. Quando passei na rua, elas iam para o trabalho. Olha que coisa linda. Quando eu passei na rua. Tá? Passei é certeza ou dúvida? Certeza. Quando eu estou dizendo quando eu passei, eu estou dizendo que eu passei. Então, indicativo. Indicativo. Quando eu passei, presente, passado ou futuro? Quando eu passei, passado. Então, isso aqui é o quê? Pretérito. Beleza? Perfeito ou imperfeito? Perfeito ou imperfeito? Quando eu passei e pronto. Então, isso aqui é perfeito. Tá vendo? Então, pretérito perfeito do indicativo. Quando eu passei na rua, elas iam para o trabalho. Pessoal, elas iam. Certeza ou dúvida? Certeza, professor. Elas iam. Tá dizendo que ia, então é certeza, né? Não vou duvidar. Indicativo. Elas iam. Presente, passado ou futuro? Elas iam. Passado. Então, isso aqui é um pretérito. Beleza. Perfeito ou imperfeito? Pessoal, elas iam para o trabalho. Quando eu passei, elas iam. Mas pode ser que elas estejam indo ainda? Pode? Pode. Elas iam, mas pode ser que elas continuem indo ainda. Então, isso é um passado imperfeito. Tá vendo que coisa linda que vocês estão aprendendo? Um dos assuntos mais difíceis da gramática. Então, é o pretérito imperfeito indicativo. Então, numa mesma oração, no mesmo período, eu tenho o pretérito perfeito indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo também. Tá vendo que coisa linda? Olha só. Olha só. Se eu estudasse, certeza ou dúvida?
Dúvida, eu já tinha colocado, né? Dúvida. Vou colocar mais para cá, para caber todo mundo. Subjuntivo. É dúvida. Se eu estudasse. Possibilidade, tá? Se eu estudasse. Olha aqui uma das características. Se eu estudasse, subjuntivo. Agora é passado, presente ou futuro? Rapaz, se eu estudasse, é o quê? Passado, pessoal. Então, isso aqui é o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá vendo? Esse assunto aqui é pancada. É pancada. Olha uma das características, um se eu estudasse, certo? Então, lembrem lá da tabelinha que quando tem um se, é pretérito do subjuntivo. Se eu estudasse, eu passaria. Olha aqui, pessoal, passaria. Lembra dessa terminaçãozinha? Pessoal, se eu estudasse, eu passaria. Passaria. Eu passaria. Certeza ou dúvida? Certeza. Eu passaria. Se eu estudasse, é uma certeza que eu passaria. Tá bom? Então, olha só. Indicativo. Eu passaria, presente, passado ou futuro. Eu passaria, certo? Passaria, futuro. Certo? Então, isso aqui está no futuro. Tá, eu tenho dois futuros no indicativo. O futuro do presente e o futuro do pretérito, que é no passado. Então, eu passaria. É uma certeza ou não? Não, não é uma certeza. Então, é um futuro do pretérito do indicativo. Tá vendo que coisa linda? E aí, ó, é exatamente, Felipe, o SS combina com uria, que a gente chama isso aqui de correlação verbal. É quando um tempo e um modo verbal se relaciona com o outro. Se eu estudasse, eu passaria. Entendemos isso? Entendemos isso, galerinha? Que coisa linda. Espero que ele consiga a aprovação. Eu espero. Certeza ou dúvida? Espero que ele consiga a aprovação. Beleza? Olha aqui, ó. Espero. Certeza ou dúvida? Beleza? Que ele consiga, ó. Que ele consiga a aprovação. Beleza? Espero, ó. Eu espero presente, né? Presente. Presente, presente, presente. Beleza? Que ele consiga é o quê? Presente do indicativo. Porque eu não... Aliás, perdão, do subjuntivo. Porque eu não tenho certeza que ele vai conseguir a aprovação. Tranquilo, tranquilo? Sim, sim. Amontada e morada nova, né? Agora, quinta-feira. Tá bom? Quando eu chegar, avisarei, ó. Quando você chegar, quando? É uma certeza, uma possibilidade? Possibilidade. Então, pessoal, isso daqui é futuro. Rapaz, futuro do subjuntivo. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Quando você chegar, avisarei. Avisarei. Isso aqui é o que, pessoal? Avisarei. Certeza ou dúvida? Rapaz, quando você chegar, eu avisarei. Então, avisarei é uma certeza. Indicativo. Ó, vou botar aqui o avisarei. Certeza, né? Então, indicativo. Avisarei, presente, passado ou futuro? Avisarei, futuro. Futuro. Beleza, beleza? Indicativo. Futuro. Agora, é um futuro certo ou é um futuro duvidoso? É um futuro certo. Quando você chegar, eu avisarei. Então, isso aqui é um futuro do presente.
Futuro do presente do indicativo. Tá bom, pessoal? Esse assunto aqui é o assunto que separa os homens dos meninos. Porque é pancada, meu amigo. É pancada, verbo. Eu tinha estudado antes da prova. Agora deixa eu falar para vocês, ó. Quando a gente encontrar esse tinha estudado, havia estudado, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de locução composta, né? De verbo composto. Verbo composto. Esse tinha estudado é a mesma coisa que estudara. Certo? Estudara. Ele tinha estudado antes da prova, ele estudara antes da prova. Tá? Ele tinha estudado, ele estudara antes da prova. Favorável? E esse estudara, ele é o quê? Ele é o mais que perfeito. Ou seja, ele é o pretérito mais que perfeito. Beleza? Fábio tinha estudado, era o que então? O tinha estudado é a forma composta do pretérito mais que perfeito. Então, pessoal, esse tinha estudado é a mesma coisa que estudara, tá? Só que esse tinha estudado, ele é a forma, ele é informal. É o que nós falamos no dia a dia. Nós falamos ele de maneira informal. Eu não falo assim, rapaz, ele estudara para as provas. A gente não fala. A gente fala assim, rapaz, ele tinha estudado, ó, bem muito. Pode ser havia também. Eu posso dizer ele havia estudado. Pode ser tinha, mas também pode ser o havia, tá? Tinha ou havia estudado. As duas formas estão corretas. Havia estudado, tá bom? Beleza, beleza? Que vez ou outra, as bancas gostam de cobrar. Ou tinha estudado. Eles vão perguntar qual é o tempo do tinha. Ó, tinha estudado, tinha chegado, tinha brincado, tinha amado, tinha andado. Quando falar isso, é o mais que perfeito, tá bom? Beleza, beleza, beleza? Deu para entender? Pessoal, além disso, no verbo, nós temos ainda as vozes verbais, que eu vou dar uma aula só de vozes verbais, porque se eu misturar tempo, modo e voz verbal, meu amigo, mistura tanta coisa que eu não sei se a gente consegue dar conta. Mas deu para entender essa primeira parte? Deu para entender? Deu? Pronto. Essa daqui, ó, é a parte teórica. Tá bom? Qual é o segredo agora? O segredo é resolver muitas questões. Tá? Resolver muitas questões, decorar esse quadrinho e repetir. Fábio, tem coisa mais difícil do que isso aí? Tem. Tem momentos que as bancas vão pedir a conjugação. Aí, meu amigo, quando pede a conjugação, aí fica também mais difícil. Beleza, beleza? Favorável, favorável? Então, sustenta que aqui é pai d'égua. Pessoal, ó, terminamos aqui a parte teórica. Agora eu tenho questões. Já está com 53 minutos. Eu preparei aqui muitas questões. 10 só. Vocês aguentam? Figuras de linguagem. Bem provável que venha uma de figura de linguagem, tá? Tá bom? Função coesiva, coesão e coerência é praticamente interpretação de texto, tá, Tatiane? É mais a interpretação. Coesão é quando uma oração está bem relacionada com a outra. É isso. Não tem regras para se estudar isso. Tá bom? Favorável? Então, ó, 82 pessoas, 10h20 da noite. Estamos bem, estamos bem. Tá? Tinha 100 ainda agora, né? Mas, bora nós aqui fazer meu marketing. Cuida, pai da eguinha, ó. Cuida, pai da eguinha.
Cuida, cuida, pai d'Eguinha. 82 pessoas. 93 agora, ó. Pessoas. Cuida, cuida, pai d'Eguinha. Cuida, cuida, pai d'Eguinha. Olha só, 93 pessoas, ó, ao vivo na nossa live aqui de hoje, ó. Verbos, pancada. E, ó, 10h20 da noite, praticamente. Beleza? E nós estamos aqui. Quem quer passar é assim. Sustenta? Cuida, cuida, pai d'Eguinha. Olha só, 93 pessoas, ó. Bora nós? Pronto. Questão de número 1. Vai, vocês marcam o quê? Sustenta, pai d'Eguinha. Pai d'Eguinha saiu do GD e veio pra cá. Bora nós. Vou começar a fazer minha live agora também, tá? Uma por semana, focada aí na PM Piauí. Português, PM Piauí. Aqui, tá? Vou fazer no canal do GD e aqui também. Cuida, cuida. Então, 1, 2, 3... Ó, pessoal, essa aula não vai ficar, ela vai ficar gravada uns 2 dias e ela vai subir para a plataforma, tá? Vai subir para a plataforma. Que plataforma? Alguém perguntou. Lá na Hotmart tem os meus cursos, tá? Da Consulpan, da IDIB, da Alegatos, da Banca US. Tudo isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo, Juliane. IDIB, 1. Então, sustenta, pai d'Eguinha. Vamos para nossas questõezinhas, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Bora nós, bora nós. Então, na oração, se percebêssemos o valor das coisas que o dinheiro não compra, nós nos tornaríamos muito mais felizes. O termo em destaque é um verbo flexionado na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo de subjuntivo, futuro do modo subjuntivo, futuro do pretérito. Rapaz, quando a pessoa vê essa ruma de nome aqui, a pessoa já se assusta, já diz, meu Deus, não acerto não, tá? Isso daqui é difícil demais. Minha Nossa Senhora. Tá bom, então vamos lá. Na oração, se percebêssemos o valor das coisas que o dinheiro não compra, nós nos tornaríamos, ó, olha só, eu me tornaria, nós nos tornaríamos. Conjugação na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. Beleza? Olha só, o que nós observamos? Nós nos tornaríamos. Certeza ou dúvida? Se percebêssemos o valor das coisas que o dinheiro não compra, nos tornaríamos. Pessoal, nos tornaríamos. Certeza ou dúvida? Certeza ou dúvida? Certeza. Nos tornaríamos. Nos tornaríamos. Se é certeza, então indicativo. Aí lá na hora da prova vocês já fazem isso, ó. Letra A, subjuntivo, tchau. Letra B, subjuntivo, tchau. Opa, fiquei entre C e D. É isso que vocês vão fazer lá na hora da prova, tá vendo? Pronto, nos tornaríamos. Presente, passado ou futuro? Presente, passado ou futuro? Nos tornaríamos. Certo? E isso daqui está no futuro. Opa, Fábio, isso aqui está no futuro. Beleza? É futuro? É. Nos tornaríamos é futuro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Favorável? Pronto. Agora, nos tornaríamos. É um futuro certo ou um futuro duvidoso? Se perceber, a gente se torna. É duvidoso, não é? Então, se é duvidoso, é um futuro do pretérito. Beleza? Futuro do pretérito. Então, nossa resposta é o quê? Letra C de concussado.
Futuro do pretérito do modo indicativo. Alguém tem dúvida? Dúvida? Não, né? Beleza? Alguém tem dúvida? Favorável? Beleza? Olha a nossa questão de número 2. Olha 2. Assinale o tempo e o modo dos verbos em destaque para demarcar se o item é correto. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Beleza? Pronto, isso aí está. 1 e 2, presente do indicativo, 1 e 2, presente subjuntivo, presente. Já sabemos que ele é presente. Certo? Do Maranhão para o mundo, show de bola. Então, olha só, já sei que é presente, porque tem presente em todas as opções, né? Isso é fato. Então, eu tenho aqui, ó, se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos. Se não tivermos, acendamos. Certeza ou dúvida? Beleza? Se não tiver, a gente acende, pessoal. Certeza ou dúvida, hein? Botem aí. Se não tivermos a lâmpada, a gente acende. Acendamos. Favorável? Tranquilo? Favorável? Se não tivermos uma lâmpada, acendamos. Então, dúvida, pessoal. Possibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a banca em São José do Ribamar? Riscamos. Pessoal, sem muita delonga, letra B. 1 e 2 é subjuntivo, tá? Ele só acontece se tivermos uma lâmpada elétrica. Ó. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, aí é que acendamos e risquemos o nosso fósforo. Tá bom? Aqui a banca deu subjuntivo. Tranquilo? O se, exatamente, Francisco. Ajudou. O se ajudou. Bora para a nossa questão de número 3. Entre, a casa é sua. Beleza? Qual é esse verbo? Qual é o tempo e o modo desse verbo? Entre, a casa é sua. Vai, qual vocês marcariam nessa? Entre, a casa é sua. O que vocês dizem? Pessoal, eu estou dizendo entre, saia, entre, a casa é sua. Entre, eu estou fazendo o quê? Entre. O que vocês marcariam? Favorável? Nos entre. Eu estou mandando. Isso daqui é um pedido. Isso daqui é uma ordem. Certo? Então, eu já sei que isso daqui está no modo imperativo. Quando eu digo, ó, entre, saia, levante-se. Beleza?
Tá bom, tá bom? Imperativo. Entre. Agora, primeiro... Aí, vamos lá. Então, tchau a letra B, que está dizendo que é subjuntivo. Tchau a letra C. A letra D está dizendo que é imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Na letra A está na segunda pessoa. Na letra D está na terceira pessoa. Tá bom? Qual aqui vocês acham que é? Vai. Entre. Eu digo tu entre, ou eu digo ele entre. Eu falei entre ele ou entre tu. Me diga, me diga, me diga. Entre ele ou entre tu? Tá bom? Entre ele, pessoal. Eu falei que ele entre e não tu entre. É tu entres. Beleza? Então, a conjugação letra D de dada é a nossa resposta. Entendemos? Porque não está na segunda pessoa do singular. Está na terceira pessoa do singular. Fábio, quem é a terceira pessoa do singular? Ela ou ele? Ela ou ele? Favorável, 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 favorável? Seguimos, seguimos, seguimos. A questão número 1, ó, nos tornaria. Olha a terminação, ó. Tornaria. Aqui, ó, tornaríamos. Aqui só está conjugado na primeira pessoa do plural, certo? Basta a gente vir bem aqui e ver, ó. Uria. Ó, uria, ria, o que, ó? Futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito. Então, a gente vem aqui na questão de número 1, ó, futuro do pretérito do modo indicativo. Tá bom? Beleza, show. Bora para a questão de número 4. Ela vai me dizer o seguinte, olha 4. Favorável? Aí você tem que entender o contexto. A conjugação do verbo entrar. Beleza? A conjugação. Como é que você conjugaria esse verbo? Tu entre. Beleza? Eu só consigo dizer ele entre. Eu não consigo dizer tu entre. Favorável, favorável, favorável? Eu falei para que ele entre agora. Tá vendo? A única conjugação que dá. Beleza. Bora. 4. Falei no finalzinho. Ainda que eu não tivesse convivido, entre com a mãe da minha mãe. O tempo verbal composto ressaltado no período anterior encontra-se no tinha vivido, ainda que eu não convivera antes com a mãe da minha mãe. Certo? Pessoal, quando eu falei, ó, tivesse convivido, é a mesma coisa do tinha estudado. Tá vendo, ó? Tinha estudado é a mesma coisa do tivesse estudado. Aliás, tivesse convivido. Não é isso? Ainda que eu não tivesse convivido. Tá bom? Então, isso aqui é o composto que a gente diz que isso aqui está no... O que vocês estão marcando? No pretérito. Tenho a mania de querer colocar esse acento bem aqui. Mas não é aqui. Pretérito mais
que perfeito. Beleza? Isso aqui é o mesmo que conviverá. Conviverá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Beleza? Como é tivesse, isso daqui está em que modo? No subjuntivo. Então, isso aqui é o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Favorável, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Portanto, letra D de dado. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se vocês souberem que uma questão dessa bem aqui foi uma questão para agente de Ademias. Poderia ser, havia convivido. Tá vendo? E complexa, né? A questão. Câmera desfocou. Pronto. Bora para a nossa questão de número 5. Essa é boa. Essa é boa. Vamos ver se vocês conseguem acertar essa. Essa daqui é bacana. Beleza? Olha que questão massa. Nunca na vida ouvira um som mais lindo. O verbo negritado, no trecho anterior, está corretamente transposto para a segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? Do pretérito imperfeito do indicativo. Nunca na vida ouvira, certo? Ó, ouvira. Nunca na vida ouvira. Esse verbo aqui, ele está no mais que perfeito. No mais que perfeito, tá bom? Agora ele está dizendo assim, ó. O verbo negritado, no trecho anterior, está corretamente transposto para a segunda pessoa do plural. Agora ele quer a segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. O verbo ouvir. Ali é ouvira, né? Então, ó, o verbo ouvir. Ele quer este verbo simplesmente conjugado na segunda pessoa do plural. Qual é a segunda pessoa do plural? Vós. Certo? Vós. Aí agora ele quer o vós conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Se vocês voltarem lá naquela tabelinha, certo? Se vocês voltarem lá naquela tabelinha, vocês vão ver que o pretérito imperfeito do indicativo é aquele que termina em ava. Certo? No pretérito imperfeito indicativo, que termina em ava. Aí eu tenho lá, ouvi. Eu ouvia. Tu ouvias. Ele ouvia. Nós ouvimos. Vós ouvi. Ouvi. Eis. Vós ouvieis. Deu para entender? Deu? Achar difícil? Essa daqui é uma das mais difíceis. Tranquilo? É pesado? É pesado, é? É um pouquinho, né?
Tranquilo? Vós ouvieis. Então, letra D de dado é nossa resposta. Tá bom? Às vezes a banca cobra assim, conjugando, aí é complicado. É complicado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Não faça isso não, Simone, é porque é difícil mesmo, tá bom? Olha, o que você faria se uma onça aparecesse? No trecho, o verbo aparecer encontra-se no futuro do subjuntivo, no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí? Por que não ouvires? Não. Ouvires é na primeira pessoa. Tá bom? O que você faria se uma onça aparecesse? Aí ele, o aparecesse. Vocês vão voltar naquela tabelinha e decorar esses dois Szinhos, ó. Quando o verbo tem os dois S. Se, com a presença de um se. Certo? Se vocês decorarem a tabelinha, vocês vão saber. Se não, vocês vão fazer assim, ó. Tá bom? O que você faria... O que você faria se uma onça aparecesse? Se aparecesse. Certeza ou dúvida? Dúvida. Né? Dúvida. Então, é subjuntivo. Certo? Dúvida, subjuntivo. Se aparecesse. Se aparecesse. Beleza? Se ela aparecesse, então, ó, isso aí já é subjuntivo. Lá na hora da prova, você já marca aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tá? Então, nos sobra o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra E de provado. Favorável, favorável, favorável. Deu para entender, galerinha? Pancada, né? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo? Bora para a próxima. Bora nós? Na história da humanidade, pronto, o período assim, o verbo sublinhado se encontra flexionado no pronto. Tem todo um texto, tá bom? E a banca me pergunta, qual é o tempo e o modo verbal do verbo mantiveram? O que vocês marcariam? Vai, o que vocês marcariam nesta? Na história da humanidade, sociedades que viveram em ambientes diversos, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, em 5 continentes separados por milhares de anos, mantiveram. Pessoal, eles mantiveram. Ó, sociedades que viveram em ambientes diversos, mantiveram. Mantiveram, certeza ou dúvida? Eles mantiveram, certeza. Então, indicativo.
né? Eles mantiveram certeza. Certo? Eles mantiveram, então é certeza. Então, lá na prova você já vem e diz, ó, tchau, letra A, tchau, letra D. Tá bom? Aí, ó, nas outras três, todos são pretérito. Um perfeito, um mais que perfeito e um perfeito. Tranquilo? E aí? Na história das sociedades que viveram em ambientes diversos, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, em 5 continentes, separados por milhares de anos, mantiveram taxas altíssimas de mortalidade. Eles mantiveram uma certeza, tá? Beleza, beleza? E aí? Mais que perfeito? Não. Eles mantiveram. É um passado perfeito. É ou não é? É um passado perfeito, pessoal. Eles mantiveram. Então, se é um passado perfeito, significa que ele é o quê? Significa que ele é um pretérito perfeito. É ou não é? É sim. Dúvidas? Ele é um passado perfeito. Mantiveram. Então, letra... Letra o quê? Então, letra E. Não é não? Ele é um passado perfeito, pessoal. Alguém tem dúvida? Dúvidas ou não? Favorável? Bora para a próxima. 8. Olha a nossa questão de número 8. Sim, é porque é um passado perfeito. Eles mantiveram. No trecho, direis agora, tresloucado amigo. A fórmula verbal direis está conjugado na segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. No trecho, direis agora. E aí? Direis agora. Direis. Vamos lá. Segunda ou terceira pessoa. Vós direis agora. É ou não é? Vós direis agora. Fábio, por que é vós? Porque eu não posso dizer eu direis agora. Não tem como eu dizer eu direis agora. Tu direis agora. Não dá, né? Então, segunda pessoa. Vamos lá. Então, aqui está dizendo que é terceira pessoa, tchau. Terceira pessoa, tchau. Segunda pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Aí, vamos lá agora. O que sobrou? Imperfeito do subjuntivo, ou futuro do pretérito do indicativo, ou futuro do presente do indicativo. E aí? Futuro do presente do indicativo. Vós direis agora. O que vocês marcariam no vós direis? Tempo,
tempo no globo. Vai, já descobrimos isso aí. Vós direis, certeza ou dúvida? Né? Tem que ver isso. Certeza ou dúvida? Uau! Vós direis. Isso aqui é só um pouquinho chato. Não é tão chato, não. Ué? Vamos. Vós direis. Então, aí, ó. Essa aula é pesada. É sim a mais pesada, por isso que eu nunca fiz ela antes. Segunda pessoa do plural. Então, é um futuro, ó. Direis, futuro, ó. Quando eu falo assim, ó, pessoal, eu direi. Eu direi. Futuro. É ou não é futuro? Pronto. Eu direi certeza. Direi certeza. Ah, pronto. Sim, certeza. Vou botar aqui certeza. Então, indicativo. Então, você já risca a letra A também. Não é? Aí é um futuro, certo ou um futuro duvidoso? Ó, direi. Lembrem-se da terminação. Se é direi, futuro do presente e não do pretérito, porque do pretérito é o ria. Ria. Tá bom? Show de bola? Pronto. Rapaz, vocês estão aguentando, ó. Vocês são duros. 9. Tô é fã. 9. Assinale a alternativa na qual os verbos em destaque estão conjugados respectivamente. Olha que questão linda. Eu imagino, viu, Marcelo? A bagaceira é grande. Meu Deus do céu. Vamos logo, senão todo mundo vai embora. Eu estou querendo um pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que tem, ó, um si, 2S. Si, 2S. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E o outro é o futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito é o que termina em ria. Certo? Termina em ria. Ó, se vocês souberem essa terminaçãozinha, aí fica fácil. Verbo no subjuntivo, mas participe sempre, mais que perfeito. Pronto, show de bola. Tá bom? Então, fica fácil, né? Ó, se eu tivesse, ó, o se, SS, deveria. Também tem um ria, respectivamente, letra C. Tá bom? Tá vendo, ó? Aos poucos, quando vocês memorizarem essa terminaçãozinha, aí fica fácil. Ó, quando obtiver, aqui é o quê? Futuro do subjuntivo. Imediatamente comprará. Futuro do presente do indicativo. Certo? Obtidos os bitcoins que sejam suficientes, ó. Que sejam presente do subjuntivo. Deveria, ó, ria,
é o quê? Futuro do pretérito do indicativo. Beleza? Beleza, beleza? Um investidor ficara feliz, pois obtivera muitos Bitcoin. Mais que perfeito. Mais que perfeito. Para uma pessoa obter... Beleza? Entendemos? Pronto. Vamos bem. Vamos para a última aqui. Se não... O verbo grifado em o reconhecimento em si se potencializa. Se potencializa. Olha, esse se é com i, tá vendo? Ó, não nos interessa, com i. Cuidado, é só o com e. Só o com e. O reconhecimento se potencializa, o reconhecimento da autoessência e potencializa a solução de problemas. Está conjugado em qual tempo e modo verbal? Ficou, parabéns, você acertou, é? Que eu acertei essa questão. Claro, né? Não, tô brincando, acertei. Mas verbo eu acho ruim. Verbo é um conteúdo pesado. Parabéns, você acertou. Vamos ver se acertaram. O verbo grifado, potencializa, está o quê? Pessoal, o reconhecimento se potencializa. Certeza ou dúvida? Se potencializa é uma certeza, Fábio. Então, indicativo. Tchau a letra A, tchau a letra B. Pronto. Aí eu estou agora entre presente do modo indicativo ou pretérito perfeito. Pessoal, o reconhecimento se potencializa. Se potencializa. Certeza ou dúvida? Certeza. Passado, presente ou futuro, o reconhecimento se potencializa. Se potencializa é presente e não é passado. Então, presente do indicativo. Letra C de concursado. Favorável, favorável, show de bola, deu para entender? Sustenta e resolve mais 1 milhão de questões que você vai ficar fera. Beleza, pessoalzinho? Olha, 11 horas da noite e nós estamos aqui ainda com 64 pessoas. Beleza? Pessoal, agora, ó, 65 pessoas ainda, ó, ao vivo, 11 horas da noite, ó, tá aí, ó, 10h57, 11 horas da noite, nós estudando verbo, que é um assunto extremamente difícil. Diga aí, galera. Aí, ó, aula boa e pesada, Solsfera, obrigado, professor, show de bola, galera. Tamo junto, viu? Sustenta que vocês são os melhores. Pessoal, agradeço de coração, 11 horas da noite vocês aqui, tá? Então, o Marcelo, Simone, a Ju Tavares, né, a Tatiane, beleza? Francisco de Assis, o Na Estrada aí, que não estava entendendo nada, mas estava tentando. Isso é o que é importante. Vai chegar uma hora que você vai entender, tá bom? A GCL... Tá tontinha, né? O pai d'Eguinha, papirão. Aqui é pai d'Égua, sustenta. A Cida, olha a minha amiga Cida, do Ipu para o Mundo. Um abraço, Cida. Boa noite, aula top. Cleiton Gomes, ó, o Cleitinho é duro. E aí, pessoal, um abraço. Sustenta, que aqui é pai d'Égua. Ó, a Dávila aí deve estar aí já me espraguejando, dizendo que a aula estava muito difícil. Mesmo que eu tava vendo ela falando. Né, Dávila? Tamo junto, viu? 11 horas da noite, eu nem jantei, já vou logo até dizendo. E nem vou jantar mais, já é 11 horas. Um abraço, tamo junto, Girlan, Vládia, Roniele, tamo junto. Sustenta?
compareceu. Pediu um A, pediu? Esse A é o quê? Show. Pego a palavra depois, entrevista, e digo, entrevista é legal ou a entrevista é legal? Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pede. Pois bem, bora agora 16. O recenseador compareceu. Pediu um A, pediu? Esse A é o quê? Show. Pego a palavra depois, entrevista, e digo, entrevista é legal ou a entrevista é legal? Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pede. Pois bem, bora agora 16. O recenseador compareceu. Pediu um A, pediu? Esse A é o quê? Show. Pego a palavra depois, entrevista, e digo, entrevista é legal ou a entrevista é legal? Pediu um A, pediu? A mais A? Show, pede.